Vai, professor Dalto, professor de Biologia. Nessa videoaula em especial, nós trataremos de fisiologia humana. E dentro da fisiologia, um assunto que tange vestibular, provavelmente é um dos dois assuntos mais importantes. Sistema endócrino, que é o sistema que fala de glândulas e seus respectivos hormônios. Lembrar, obviamente, que nem sempre o hormônio é produzido por glândulas. Alguns órgãos também produzem hormônios, como o coração, o rim e até mesmo o estômago e o intestino delgado no sistema digestório. Nessa aula falaremos de pâncreas, glândula de extrema importância devido a um quadro clínico conhecido no dia a dia por diabetes, tão comentado também em vestibular, ok? Então, inicialmente, passaremos a localização do pâncreas, a estrutura dessa glândula e suas principais secreções. Isso, no caso, são duas, né? Porque o pâncreas é uma glândula mista. Vamos visualizar, vamos lá passo a passo o que é essa glândula pâncreas. Analisando, então, o pâncreas como um todo, passo a passo, localização. Perceba que o pâncreas está localizado abaixo e atrás do estômago. O ápice dele voltado para a esquerda. Perceba que na direita temos uma glândula enorme, que é a maior glândula do corpo humano, que é o fígado. E logo do lado oposto, do lado esquerdo, atrás e abaixo do estômago, você localiza o pâncreas, tá? O pâncreas é uma glândula chamada de mista ou anfícrina. O termo anfícrina é bem mais interessante hoje em vestibular. O que é uma mista ou anfícrina? Ela é endócrina e exócrina ao mesmo tempo. Sendo bem direto, tem mais de uma secreção. Ela produz mais de uma coisa, tá? Uma parte endócrina e uma parte exo para fora, exócrina. A secreção exo para fora, exócrina, você conhece como suco pancreático, visto lá no sistema digestório, que é um suco rico em enzimas. Na verdade, é o suco mais rico em enzimas do corpo humano, é o suco pancreático. Lembrar que o segundo suco mais rico em enzimas é o suco entérico, que é um suco fabricado pelo próprio intestino delgado, ok? E nessa aula não nos interessa falar de suco pancreático rico em enzimas. Me interessa a secreção endócrina, a parte endo para dentro, endócrina, que são os hormônios do pâncreas. Você conhece, deveria conhecer, principalmente dois hormônios. Você chama de insulina e glucagon ou glucagon. Esses dois hormônios participam no controle da glicemia, que é a taxa de açúcar no sangue, e fazendo efeitos opostos. Enquanto a insulina ela tira o açúcar do sangue, o glucagon ele aumenta a taxa de açúcar no sangue, ele aumenta a glicemia. Então, se a insulina reduz a glicemia, ela é hipoglicemiante, pouco, ela reduz a taxa de açúcar no sangue. Enquanto o glucagon, ele é hiperglicemiante, ele aumenta a taxa de açúcar no sangue. Mas, tudo bem, o pâncreas produz esses dois hormônios, mas existe um local específico dessa produção. Vamos lá. Quando você analisa a região do pâncreas, abaixo e atrás do estômago, é fácil visualizar que a continuação do estômago é o intestino delgado, a região inicial, que é o duodeno, e abaixo, então, um pâncreas com regiões distintas, ok? E essas regiões distintas, obviamente, você pode visualizar de acordo com o nosso desenho, uma parte amarelada e uma parte um pouco arroxeada, avermelhada. Essa parte amarelada são chamadas de ácidos pancreáticos. Ali as enzimas do suco pancreático são produzidas, ok? Naquela região amarelada, as enzimas juntamente com bicarbonato de sódio, ambos componentes do suco pancreático são produzidos nessa parte amarelada. Eu não sei se você lembra que o bicarbonato de sódio, que faz parte do suco pancreático, produzido nesses ácidos pancreáticos, são lançados lá no intestino delgado do duodeno, perceba com as setinhas azuis, a setinha que aponta o lançamento desse suco pancreático dentro do duodeno, e esse bicarbonato de sódio participa da alcalinização do químico que veio do estômago, ele veio ácido, devido ao ácido clorídrico. Está lembrado disso? Quer dizer que essa parte amarelada, ácidos pancreáticos, produzem as enzimas do suco pancreático, mais o bicarbonato de sódio, ambos lançados no duodeno, e esse bicarbonato atua alcalinizando a acidez do químico proveniente do estômago. O que me interessa nessa figura é essa região arroxeada, avermelhada, que são as chamadas ilhotas pancreáticas. Ali os hormônios são produzidos. Essa é a nomenclatura mais usual, mais hoje tradicional. Nós temos a nomenclatura mais antiga, o Daltinho gosta dela, ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans seria a nomenclatura anterior, porém hoje ainda a que mais aparece é em provas de vestibular. Cuidado com ilhotas de Langerhans, ok? E essas ilhotas de Langerhans, ou pancreáticas, produzem hormônios. E onde esse hormônio é lançado?
toda a secreção endo para dentro, endócrina, é jogada na corrente sanguínea. Perceba que nós temos aqui vasos sanguíneos ao lado do pâncreas que recolhem os dois principais hormônios produzidos por essa glândula, que seria a insulina e o glucagon, que participam do controle da glicemia. Para que fique bem evidente esse controle de glicemia, perceba, esses hormônios são produzidos por regiões diferentes do pâncreas, que nós chamamos de células alfa e células beta. Essas células fazem parte das ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas. Enquanto as alfas produzem o glucagon ou glucagon, a beta produz o hormônio mais famoso do vestibular, que você conhece como insulina, novamente com efeitos opostos. Eu falei para você que o hormônio glucagon ele é hiperglicemiante, ele aumenta a taxa de açúcar no sangue. Como esse hormônio faz isso? Você deve lembrar comigo que o fígado estoca a nossa reserva energética, conhecida como glicogênio. Lembrar que o glicogênio é também estocado na musculatura, nos músculos, tá? Porém, de acordo com a nossa necessidade, esse glicogênio estocado no fígado, chamado glicogênio hepático, ele é quebrado novamente em moléculas de glicose que são jogadas na corrente sanguínea. Esse é o papel do glucagon ou glucagon. O hormônio atua no fígado, não confunda fígado com pâncreas. Perceba que o glucagon proveniente do pâncreas, das células alfa, né, produzidos pelas células alfa das ilhotas de Langerhans, atua no fígado, quebrando o glicogênio, novamente em glicose, jogando a glicose na corrente sanguínea, mantendo a taxa de açúcar constante. Já que esse hormônio está jogando açúcar no sangue, quando que esse hormônio atua? Ele atua após refeições ou em momentos de jejum? Pense, em momentos de jejum, evitando uma hipoglicemia. Então, você, sem se alimentar por um certo período de tempo, o glucagon atua no fígado, quebra o glicogênio, converte em glicose, joga no sangue, evitando uma hipoglicemia, porque ele é hiperglicemiante, ele atua em período de jejum para aumentar a taxa de açúcar no sangue. A insulina faz o inverso. Após as refeições, ela tira a glicose no sangue, manda de volta para o fígado, formando o glicogênio, que é a reserva energética animal. Lembrar que a glicose também vai para a musculatura, formando o glicogênio muscular, que o músculo utiliza para obtenção de energia para a própria contração muscular. Esse glicogênio hepático é que é jogado no sangue, utilizado por todo o organismo. Então, a insulina tem efeito hipoglicemiante, ela tira o açúcar do sangue, devolve para o fígado, formando, mais uma vez, glicogênio. Ela atua após refeições. Ou seja, o glucagon, ele aumenta a taxa de açúcar no sangue, enquanto a insulina reduz o açúcar no sangue. Como que o glucagon aumenta o açúcar no sangue? Quebrando o glicogênio. Nome desse mecanismo, quebra do glicogênio. Quebra lise, glicogênio, glicogenólise, que é a quebra do glicogênio. Enquanto a insulina, como ela está voltando com o açúcar para o fígado, formando glicogênio, ela faz glicogenogênese, quer dizer, gênese, formação de glicogênio no fígado. Ficou clara a ideia? Muito interessante, muito legal. E vamos lá, o que interessa muito nessa videoaula seria a disfunção ligada à insulina, que você conhece como diabetes. Porém, nós temos dois principais tipos conhecidos no dia a dia de diabetes. A falsa diabetes e a verdadeira diabetes. Você fala, mas Dalton, por que é falsa diabetes? Porque não é um quadro de diabetes. Tem sintomas semelhantes, mas não é diabetes. Nós conhecemos como diabetes insípidos, ou insípida, ou insípido. É a mesma coisa para a gente, tá? A diabetes verdadeira é chamada de mellitus, ou mellitus, ou melita. Vamos começar pela falsa, que não é nessa videoaula, não é o nosso foco nessa aula em especial. A diabetes, a falsa diabetes, porque não é diabetes, é a deficiência de um hormônio que aparece lá no sistema urinário, chamado de ADH ou vasopressina. A deficiência desse hormônio impede a reabsorção de água lá nos tubos renais dos néfrons, localizados nos rins. E se você não reabsorve essa água, obviamente ela vai sair por onde? Pela urina. Então a falta de ADH resulta em aumento do volume de urina. Parece diabetes, mas não é. Um dos sintomas da verdadeira diabetes é o aumento da diurese. Tá? Então, na falsa diabetes, devido à falta de ADH, não haverá reabsorção de água nos túbulos renais dos néfrons, localizados nos rins. Obviamente, se não há reabsorção de água, aumentará, portanto, o volume de urina. Lembra que o álcool inibe o ADH?
inibindo a reabsorção de água, portanto você faz mais xixi, você é um indivíduo que supostamente bebe, eu sei que você não bebe porque faz mal, não faça isso. Inclusive, reduz a imunidade, não faça isso, ok? Agora, a diabetes verdadeira, diabetes mellitus. A gente fala, mas é a falta de insulina. Nem sempre. Nós temos dois tipos de mellitus, a tipo 1 e a tipo 2, ok? A tipo 1 é a que você conhece que o indivíduo não produz mais insulina por algum motivo, tá? Pode ser infeccioso, traumático, genético, não interessa o motivo nessa videoaula em específico. A diabetes mellitus tipo 1, você não produz insulina, é necessário que você faça injeções diárias de insulina. A quantidade varia de acordo com o diabético, o quadro clínico que ele vai apresentar. A diabetes mellitus tipo 2, você tem insulina. A disfunção são os receptores de insulina. Não adianta injetar esse hormônio, você tem esse hormônio. O problema é na célula, na membrana plasmática das células, nos chamados receptores. Mecanismo de difusão facilitada visto na membrana plasmática dentro da citologia. Veremos, chegaremos lá. Mas entenda, diabetes mellitus tipo 2 é um quadro onde nós temos insulina presente. A disfunção seria dos receptores de membrana. O tratamento principal seria a reeducação alimentar, em alguns casos também o uso de medicamentos orais. Certo? Um grande abraço para você, tudo de bom, bom estudo. Até a próxima. Tchau.